Olá, como vai você? Cada vez melhor? E como está a sua trajetória em busca de qualidade de vida? Você que é voluntário de AE, tem estudado para melhorar seu desempenho nos grupos? Estes programas têm sido uma ótima oportunidade para isso. E você que não conhece o AE, também poderá entender melhor como fazemos para que você tenha mais qualidade de vida. Nesta série de programas você vai perceber todas essas coisas. Quem nos dá os detalhes sobre amor exigente é a jornalista Romina Cerchiaro. Romina. Olá, dona Mara. Olá, você que nos assiste aí em casa. Você conhece o amor exigente? O AE propõe uma mudança de vida por meio dos 12 princípios básicos, dos 12 princípios éticos, das metas traçadas nas reuniões de auto e mútua ajuda, da espiritualidade ecumênica e da responsabilidade social. Há 27 anos, isto vem funcionando para muitas pessoas. Afinal, temos hoje 10 mil voluntários em Amor Exigente, pessoas dedicadas que realizam cerca de 120 mil atendimentos mensais, entre reuniões, palestras, sensibilizações e encontros diversos. Venha fazer parte desta família e encontre uma nova forma de viver com qualidade de vida, aprendendo a fazer também prevenção, que é chegar antes que as coisas ruins aconteçam. Hoje, nosso presidente Carlos Alberto Torres Ribaldo continua com a gente e vamos falar sobre a espiritualidade em Amor Exigente. Olá, Carlos Alberto, como vai? Romina? Tudo bem? Cada vez melhor? Tudo bem, dona Mara? Cada vez melhor, né, Carlos Alberto? Que bom. Companheiro, como é que está? Tudo bem, companheiro, companheira? Pois não. Então, eu gostaria que inicialmente você dissesse para o nosso telespectador o que é espiritualidade ecumênica em Amor Exigente. Bom, a espiritualidade, na essência da palavra, ela sempre será ecumênica. Né? Nós é que temos uma tendência a levar a espiritualidade para a religião. A espiritualidade ela está bem diversa da religião. Espiritualidade é levar a pessoa a uma reflexão sobre o ser superior a ela, da maneira que ela o concebe. Então, ao fazer esta reflexão, eu posso fazer uma introspecção, né, e conseguir chegar a esse ser superior. Nós não precisamos de religião, nós não precisamos de aditivos, sejam livros, seja a própria Bíblia, para conseguir essa introspecção. Muitas pessoas tendem a usar a espiritualidade com momentos que não tão interessantes. Você pode ter uma música, uma poesia, uma história bem contada, mas algo que seja seu, único. Não aquilo que já foi usado e abusado no mercado, como aquelas historinhas que aparecem na internet. Eu me lembro que, não vou falar de uma delas, mas eu não vou dizer o nome. Houve uma dessas histórias que apareceu na internet que em uma semana eu ouvi 4 vezes diferente em 4 grupos diferentes. Quer dizer, chega uma hora que você sabe que a plateia que está te assistindo já sabe o que é que vai acontecer, já sabe qual é o final. É a mesma. E não vai levar a nenhuma reflexão. Eu gosto muito da espiritualidade espontânea, aquela que acontece do fundo do teu coração para o coração do irmão. Uma outra coisa, quando a gente faz a espiritualidade, a gente precisa abolir por completo aplauso. Ninguém aplaude espiritualidade. Espiritualidade te leva à reflexão, não ao aplauso. Para mim, Carlos Alberto, fica claro também a razão por que nós pedimos espiritualidades naquela sequência em que nós trabalhamos a primeira parte dos grupos de amor exigente. O que é que nós queremos, de fato, com a espiritualidade? A gente quer que as pessoas se desliguem da correria, da aflição, dos problemas lá de fora e que elas cheguem, de fato, à nossa reunião para entenderem o que a gente quer passar para elas estarem conosco de fato. Agora, nós não vamos conseguir isso se nós ficarmos ali
lendo um texto da internet, ou se nós, porque isso nem você que está lá, não está chegando nem nada, não presta atenção. Eles precisam se interessar. Para isso, uma boa história, uma história religiosa, ou uma história que leve à reflexão, como o Carlos Alberto estava falando, e daí você abre para o grupo e diz o que Nosso Senhor ou o que um ser superior tocou em você nesse momento. Eu, em geral, falo de Nosso Senhor, o que Deus tocou em você, o que é que Ele está dizendo para você a partir daí. E o interessante é que quando a gente abre isso, cada pessoa é tocada de uma forma diferente. E realmente elas grudam naquilo que você está falando, elas estão atentas e passam a viver aquele momento conosco. Essa é a razão da nossa espiritualidade, não é? Existe. Agora, de ordem prática também, a gente precisa tomar cuidado com as espiritualidades para que elas não sejam uma espiritualidade boa para mim. Ela tem que ser boa para todos. Então, por exemplo, uma música. Eu vou levar uma música gravada para apresentar para o grupo. Eu preciso pensar em detalhes tipo, o grupo todo terá que ouvir a música. Tem que o som chegar a todos. Isso é difícil com um grupo grande. Se eu levo um texto, eu tenho que distribuir esse texto para todas as pessoas que estão na sala. Eu acho que isso é importante a gente preparar com carinho, preparar bem, ou fazer espontaneamente. Aí já é outro caso. E lembrando que, às vezes, nós temos pessoas ali que nem mais têm essa ligação com Deus em virtude de tudo que passaram, né? Algumas nem o concebem mais naquele momento. Então, quer dizer, o cuidado de mostrar que qualquer religião, qualquer forma de se conectar ou não com o poder superior, que a pessoa precisa da mesma maneira ser tocada. Exatamente, exatamente. Você sabe que uma vez eu estava escutando e foi, se não me falha a memória, num programa aqui, a doutora Débora Dávila, falando, ela é uma psiquiatra. Lá de Campinas. De Campinas. Né? E ela falando que a recuperação do dependente é mais rápida se o dependente tiver condições de estar em estado de espiritualidade, vamos dizer assim. Então, quanto maior a espiritualidade da pessoa, mais rapidamente ela entraria num processo de recuperação. Isso é muito importante a gente fazer, porque nós sabemos que quando nós temos um ente na nossa família doente, nós também ficamos adoecidos. Então, nós também precisamos dessa recuperação, nós precisamos também desse momento de reflexão. E o que a Mara falou é muito importante. Hoje em dia, muitas vezes a gente não tem tempo de pensar no que estamos fazendo. Nós somos levados a fazer. Então, parar, refletir. Eu outro dia li uma coisa interessante. Qual é a maior dificuldade hoje em dia das pessoas? É o momento do silêncio. Ninguém sabe fazer silêncio. Ninguém sabe fazer silêncio, ninguém sabe ficar em silêncio. Faça um teste, procure ficar, não exagera muito, 3 minutos em silêncio sozinho em casa. Você não consegue. Então, a espiritualidade também é isto, é levar a um autoconhecimento. Sabe uma coisa interessante, uma experiência interessante de espiritualidade? Vocês que me conhecem e que acompanham nas minhas palestras e caminhadas aí pelo Brasil afora, sabem da inspiração que o meu neto me dá, não é? E eu vou partilhar mais uma história de neto aqui com vocês. Espiritualidade. Lucas era meu hóspede. Mais uma vez ele estava conosco e à noite, quando eu fui pô-lo na cama, nós fomos rezar. E ele disse assim: vó, eu estou muito preocupado com Rafael. Rafael era o melhor amigo dele, eles estavam em classes separadas. E ele disse, ele agora está numa classe de uns meninos grandões que prometeram que vão matá-lo. Eu estou muito preocupado. Eu falei, olha, Lucas, nós vamos rezar por ele. Mas sabe, quando a gente reza, quando a gente pede a Deus proteção para os nossos amigos ou para nós mesmos, a gente também tem que ouvir Deus. Mas como é que ouve Deus, vó?
Eu falei, Lucas, fica bem quietinho, vê se você consegue se esvaziar. Respira bem profundo, ouve barulho longe, barulho perto, mas sem ficar preocupado. É só esvaziar sua cabeça, faz a pergunta para Nosso Senhor e você vai ver que no seu coração vem a resposta de Deus. E ele respirou e ficou quietinho. E daí um pouco ele disse, Deus falou comigo. Eu falei, o que ele falou? Falou assim, vó, isso pode acontecer, mas é muito difícil acontecer. Isso de matarem o Rafael. Então, isso pode acontecer, mas é muito difícil acontecer. Então, Lucas, fica sossegado, dorme em paz. Ouviu a voz de Deus. E é silêncio. Faz a pergunta simples assim. Fica bem quieto, esvazia a sua cabeça, os seus pensamentos e a resposta vem. Então, essas coisas são importantes no amor exigente também. Levar as pessoas a essa paz, a essa tranquilidade que elas precisam para ouvir a resposta do próprio coração. É por aí a nossa espiritualidade, não é? Sim, é. E depois eu queria voltar no programa da semana passada. Quando nós falamos em acolhimento, em sigilo, nós esquecemos de falar das informações a serem dadas, as informações gerais. Há um ligeiro engano em alguns grupos. O que é informação geral? É a hora que você vai mostrar para o pessoal falar do programa, que o programa vai ao ar toda segunda-feira, entre 8 e 8h20 da manhã. Você vai falar da revista do Amor Exigente. A Mara está trazendo a revista deste mês do Amor Exigente. Desculpe, é do mês passado essa daí. A desse mês não está aqui. Vai falar do livro do Amor Exigente. Vai falar de que mais? De um curso que possa haver. Agora, cuidado. Não dê avisos que não são do Amor Exigente. Há um programa que eu acho muito bonito. Bom, isso é gosto pessoal de cada um. Nós devemos nos limitar a falar deste programa, um programa de rádio, de televisão que você tenha no local da sua cidade, que seja do Amor Exigente, as publicações do Amor Exigente, que são os livros e a revista, e nada mais. Isso é informações gerais. Eventualmente, se você está ocupando o espaço de uma paróquia e a paróquia vai fazer uma festa, você tem que, até por uma atenção maior, anunciar que vai haver a festa. Mas não faça aviso dos avisos uma coletânea de informações. Não, são poucas coisas que nós avisamos, são poucas coisas que são importantes para o Amor Exigente. As outras são importantes na vida de cada um. Tá? Eu acho importante falar isso. Mas voltando à espiritualidade, você tem alguma pergunta que seja relevante? Então, na verdade, eu queria que você falasse para nós, na prática, como isso pode ajudar os pais, porque a espiritualidade é uma das ferramentas do programa Amor Exigente. Na prática, como que os pais podem ser ajudados? Os pais que estão com um problema, ou a esposa que está com um problema com o marido, ou o marido que está com um problema com a esposa, ele acaba virando, a vida dele vira de perna para o ar. Então, ele esquece de si mesmo, ele esquece de Deus, ele esquece da reflexão, ele esquece do silêncio. Então, a espiritualidade é uma das chaves, assim como é o princípio ético, o princípio básico e a meta, é uma das chaves para ele começar a recompor a sua vida, a ordenar a sua vida. Porque, na verdade, ele passa por uma agitação, por uma confusão tão grande, que ele precisa voltar e começar a ordenar a sua vida. Então, você imagine uma pessoa que está com um problema desse em casa. Ele consegue ir a uma celebração católica, evangélica? Não, ele não tem mais condições para isso. E ao você voltar a fazê-lo 2, 3 minutos de reflexão, ele começa de novo a ganhar aquela condição de reflexão. Eu acho que é isso.
Fui claro? Sim, agora falando dos subgrupos de jovens, ali a espiritualidade muitas vezes está muito mais abalada, né? Porque o jovem em momento de dependência ativa está desconectado com esse poder superior de qualquer maneira. Então, como trabalhar isso no grupo para que ele retome de alguma maneira essa conexão com a espiritualidade? Olha, exatamente da mesma forma, só que o jovem tem uma vantagem. O jovem, ele é levado por algumas coisas, como por exemplo, a música. Como, por exemplo, uma rápida representação teatral, 3, 5 minutos, você faz alguma coisa, uma poesia, são coisas que tocam profundamente aos jovens. Mas tudo bem curtinho, bem rápido, bem pequeno. Né? Até a missa que Padre Haroldo faz na comunidade terapêutica, ela tem as missas celebradas por Padre Haroldo, tem só as coisas essenciais. 15 porque minutos, os meninos não aguentam ficar uma missa Mas você de uma recupera, hora. você dessa forma consegue recuperar, e eles, aí você diz assim, então eles acostumaram a ter uma missa, por exemplo, de 15 minutos, uma celebração de 15 minutos, mas aos poucos eles vão recuperando, gradativamente aquilo vai crescendo e eles vão realmente recuperando a sua vida. A senhora falou agora, eu me lembrei de uma colocação do Padre Haroldo falando a respeito da espiritualidade para os jovens, né? Que ele faz como se fosse uma pescaria. Então ele joga o anzol e o jovem é o peixe que fica ali se debatendo. E uma hora ele fisga e é justamente, então, trabalhar a espiritualidade. Inicialmente parece que ele não está se conectando, mas em determinado momento vai haver se despertar. Olha, você me fez lembrar de uma coisa que a minha esposa, a Beth, conta sempre. Nós estávamos numa celebração de um aniversário do Padre Haroldo e o momento, para quem não é católico, o momento principal da celebração para nós católicos é a consagração. Na hora da consagração, um jovem chegou para ela e falou, eu quero falar com o Padre Haroldo agora. A minha esposa ficou toda atrapalhada, como na consagração ela vai querer falar com o Padre Haroldo? Então ela segurou um pouco o jovem, falou, olha, vamos esperar um pouquinho e tal. Terminou a consagração, ela foi para o Padre Haroldo e falou para ele, o jovem precisa falar já com o senhor. O que eu faço? Ele falou, mande o jovem falar comigo. E a celebração continuou e o Padre Haroldo ficou com ele, conversando. No final, a minha esposa foi lá se desculpar para o Padre Haroldo. Falou, olha, aconteceu assim, assim. Ele falou, não, você não sabe qual é o momento que a graça toca esse jovem. E ele sempre diz uma coisa, qual é o momento que ele vai buscar recuperação? É o momento que ele é tocado. Exato. Não existe um processo, é aquele momento. Então, seria muita pretensão na nossa parte dizer que a espiritualidade pode tocar profundamente um jovem? Eu acho que não. Claro que não. Pode acontecer. É tudo isso. Agora, além do silêncio, que habitualmente nós não fazemos, que estamos sempre ou ouvindo música, ou preocupado com isso e aquilo, e a cabeça um turbilhão, é muito importante o discernimento. E a gente tem esses livros de leitura, um dos livros que a gente usa no Amor Exigente é O Canto do Pássaro. Esse livro nem existe mais. Não. As editoras Loyola não estão mais, eles que faziam Mas a gente encontra ainda por aí, às vezes. Perdidinho. Todos os que eu pude, eu comprei, de vez em quando eu levo para algum de vocês, mas acho que está acabando também. Mas é uma coisa importante contemplar a Deus em todas as coisas e todas as coisas em Deus. Um jesuíta americano que foi viver na Índia e trouxe muito da cultura indiana para o cristianismo. E ele fala a respeito do discernimento. Quando é que nós vamos ter um verdadeiro discernimento? Ou seja, uma percepção daquilo que nós devemos fazer, do rumo que nós devemos tomar, de como as coisas devem acontecer. Quando a gente consegue se maravilhar com as coisas de Deus. Ele diz que para nós termos discernimento de fato, nós temos que voltar a ser crianças, que se encanta tanto com a beleza de alguma coisa como com uma pedra. E se maravilha com aquilo, vendo Deus, tanto na pedra como no poente, como na flor, é se maravilhar com Deus. Então aqui nesse cortando lenha e o
o mestre Zen, que atingiu o discernimento, diz: ó admirável maravilha, eu corto lenha, eu tiro água no poço. Já pensou que bênção que é fazer isso? E que beleza que é poder ver Deus ali naquelas coisas tão prosaicas do dia a dia? E mais que isso, se você não aprender a gostar, a saborear, a sentir completamente o momento em que você está chupando uma mexerica, tomando um chá, como é que você vai se encantar se ganhar na loteria? Não, você vai só se preocupar. A gente tem que começar com as pequenas coisas, com aquelas que estão na nossa frente e nos entregar completamente aquilo. Isso é muito bom e nos traz discernimento, sim. Viu, Romina? Vi, muito bom. Carlos Alberto, em relação à prevenção, espiritualidade, nós sabemos que tem um papel importante. Qual a sua opinião sobre isso? Olha, tá nesse contexto todo que nós falamos. A Mara agora há pouco contou a história do Lucas, e eu achei interessante que ela falou para o Lucas, um menino de 10 anos, esvazia a sua mente. Quando ela fala, faça o silêncio para você poder ouvir a Deus, isso quer dizer assim, você não é só o silêncio de não falar ou não ouvir sons, mas é de esvaziar a sua mente. Tem gente que faz o silêncio dentro de um metrô, dentro de uma condução, consegue se isolar de tal forma, esvaziar a sua mente que recebe. Essas pessoas, quando vão para a prevenção, e são pais mais jovens, eles estão a 1000 por hora. Como é importante a espiritualidade para eles? Eles pararem e refletirem. Então, é esta espiritualidade que leva você a refletir os seus atos, a sua condição de poder servir de modelo para o seu filho. E, sobretudo, Carlos Alberto, a pegar de novo a intuição. É muito importante na prevenção. Na prevenção, nós temos que prever situações de risco. Chegar antes que as coisas aconteçam, prevendo o que vai acontecer. Intuir. Se eu estou intuindo, meu filho não deve ir naquela festa, se eu estou sentindo que não é lugar para ele, não deixo ir. Não é para ir. E essa intuição vem com o silêncio também, com esse hábito de discernir, de saber, para depois eu agir. Olha, antes de terminar o programa, grupo de apoio Shema. Shema é uma palavra hebraica que diz escuta. Esse grupo é da cidade de Mauá. E lá, a Maria Moreno, Exílio Moreno, a Alânia Melo, Rosana Buzinelli, a Maria dos Anjos, a Sônia Morello, mas é tanta gente, o Barbosa, Iracema, Maria do Carmo, Vivi, Luciano Moreno, Val Ribeiro, Ailton, Zia, diz que juntam todos e assistem nosso programa. E estão direto com a gente na televisão, na Rede Vida. Obrigada, amigos, lembranças e abraços ao grupo inteiro de vocês. Muito bom receber suas notícias e saber que vocês estão também aprendendo e ouvindo Amor Exigente toda semana. Bem, nós chegamos então ao final desse programa. E mais uma vez, na próxima semana, nós vamos continuar com o Carlos Alberto Torres Ribaldo, falando a respeito de metodologia, mas desta vez nós vamos abordar os temas relacionados a palestras e sensibilizações. Continuem conosco na semana que vem e até lá. Obrigado a vocês. Até lá. Até a próxima. Obrigado. Obrigada, Romina. Obrigada, Carlos Alberto. Obrigada a você que nos assiste. Hoje, cheios de renovada espiritualidade, nos despedimos de você, lembrando, conte sempre conosco. Nós contamos com você também. O amor é exigente.